28 de novembro, quinta-feira, o Jornal Anhanguera está entrando no ar com as principais notícias aqui do entorno do Distrito Federal e de todo o estado. Encontrado o corpo do jovem de 23 anos que estava desaparecido na Chapada dos Veadeiros. A suspeita é de que ele tenha se afogado depois de cair de uma cachoeira. Aqui no estúdio eu converso ao vivo sobre esse assunto com o bombeiro militar Leandro Bortolini. Notícia ruim para o consumidor, o preço da carne aumentou. E no meio da crise tem cada vez mais pessoas virando donas do próprio negócio. Hoje tem ainda o prato do dia com uma receita de bolo com cobertura de mousse de limão. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Um agente prisional foi preso aqui em Lusiânia suspeito de facilitar uma fuga no CPP. Ele foi detido na tarde de ontem depois de se apresentar no Ministério Público de Lusiânia. O agente estava foragido há 3 meses. Segundo as investigações, ele estaria envolvido num esquema de facilitação de fuga de presos. O último caso foi em agosto desse ano. O servidor deve responder por corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha. E a Justiça condenou 2 homens acusados por um homicídio em Cidade Ocidental. O crime aconteceu em maio do ano passado. Segundo a acusação, Brian Martins Oliveira e Eduardo Pereira Brito teriam matado 2 pessoas no bairro Friburgo. Eles foram condenados a 28 e 26 anos de prisão em regime fechado. E foi encontrado na tarde de ontem o corpo do jovem que estava desaparecido na Chapada dos Veadeiros. Ele foi encontrado dentro de um rio. A suspeita é que o rapaz tenha se afogado depois de cair de uma cachoeira. Depois de 2 dias de buscas, o corpo de Matheus Santos da Silva, de 23 anos, foi encontrado. O jovem desapareceu durante um passeio no Parque da Chapada dos Veadeiros, no leste do estado. Ele estava no Rio Preto, que fica dentro do parque. Para os bombeiros, familiares de Matheus contaram que ele estava em um passeio com o irmão, a cunhada e a sobrinha. Matheus preferiu ir para outro ponto do parque, mas chegou a combinar horário e local de encontro com a família, mas não retornou. Parentes de Matheus acionaram a administração do parque. 7 equipes dos bombeiros participaram dos trabalhos de resgate. Eles contaram com mergulhadores e cães farejadores. O Parque Nacional Chapada dos Veadeiros não detectou a saída, do Matheus aqui do parque, então a família estava à procura dele. Ele não apareceu na Corredeiras, que é o ponto de encontro definido pela família. Então o parque já começou essas buscas até mesmo no período noturno. A primeira pista do jovem foi um par de chinelos encontrado na base do Rio Preto. E foi aí que os mergulhadores entraram em ação. Como tinha um chinelo na beira do rio, nas pedras, próximo no local de banho, então ficou subentendido que ele teria tomado banho naquele local. Então isso direcionou o nosso foco. Assim que a gente soube dessa informação, nós já trouxemos uma equipe de mergulho que trabalhou aqui na terça-feira e hoje, na quarta-feira, o dia inteiro, para fazer essas buscas e graças a Deus obtivemos êxito em encontrar, infelizmente, em óbito a vítima nesse mesmo rio. O corpo do rapaz, que morava em Planaltina, no Distrito Federal, foi levado para o Instituto Médico Legal de Formosa, aqui em Goiás. Um laudo do IML vai indicar se Matheus sofreu alguma queda e bateu a cabeça antes do afogamento ou se passou mal. Abalados, os familiares não falaram com a imprensa. Não é a primeira vez que nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera casos de pessoas que se perdem lá na Chapada dos Veadeiros. Para falar com a gente sobre esse assunto está aqui o Tenente do Corpo de Bombeiros, Leandro Bortolini. Leandro, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Bortolini, a gente viu ali mais um caso. Recentemente teve um grupo de turistas também que se perdeu, mas felizmente todos foram encontrados. É um local que é preciso ter muito cuidado, e principalmente não sair sem um guia, sem estar acompanhado. Sim, exatamente, Thalita. É importante falar da primeira fase de um passeio desse, que é o planejamento. É uma das fases mais importantes, se não a mais importante. Nessa fase, a gente tem que buscar montar um kit de primeiros socorros, se possível um sinalizador, levar equipamentos de orientação como bússola ou um GPS
E também é primordial que a gente entre em contato, deixe informações com pessoas fora da trilha. Por quê? Porque em caso de desaparecimento, as pessoas que estão desaparecidas não conseguem fazer contato com socorro, com a gente no caso. Então, nós somos acionados por pessoas externas, por exemplo, seja a administração de um parque, de uma propriedade, de uma fazenda, ou pessoas que se encontram num hotel, num hostel, numa pousada. Então, é muito importante o planejamento da viagem, certos cuidados, levar também isqueiro, o fósforo, né, para eventualmente fazer uma fogueira, se abrigar, algum objeto cortante, entre outros. Muitas vezes a pessoa acha que está acostumada a fazer trilha e que não precisa também, né, de um guia, de alguém, não precisa avisar, acha que vai dar tudo certo, né, mas não é bem assim. Ali é um local um pouco complicado, né? Sim, exatamente. A gente sempre recomenda que contrate um guia, se a pessoa não tem experiência. Se ela tiver experiência, para ela também adotar as medidas de segurança, não deixar o excesso de confiança tomar conta, porque nós percebemos na nossa profissão que às vezes o excesso de confiança sempre precede uma tragédia. Então, o guia é muito importante e as medidas de segurança para seguir a trilha tranquilamente. Quais são os riscos num passeio como esse? São vários os riscos, são animais. Por exemplo, a ocorrência que você mencionou aqui foi há pouco tempo, as pessoas que estavam lá, elas estavam seguindo a trilha normalmente. Segundo o relato, elas tiveram que desviar por uma queimada. Então elas se perderam por um motivo alheio, que fugia do controle. Então elas se perderam nesse momento. Em caso, tomou todos os cuidados, planejou bem o passeio, avisou todo mundo, todas as medidas de segurança tomadas, me perdi. É recomendado que a pessoa, quando ela tem consciência que ela está perdida, que ela não saia andando procurando algum lugar. Porque o que acontece? Nossa busca ela vai partir do ponto inicial, é o percurso que essa pessoa tomou. Então, ela avisou na pousada que faria tal trilha. Então, a gente vai tomar essa trilha como base para iniciar a busca. E no caso das cachoeiras, né, que foi o caso desse rapaz, inclusive, as cachoeiras também têm um outro risco que é preciso tomar cuidado. Sim, muito importante. Primeiramente, a gente recomenda que nunca entre na água sozinho, então sempre acompanhado de alguém. Outro fator importante, respeitar a área delimitada. Por exemplo, o Parque da Chapada, a maioria das cachoeiras, esse, por exemplo, que é gerido pelo ICMBio, a área dele é delimitada, a área de banho. Então a gente pede para os banhistas que respeitem essa área. Normalmente, o que pode acontecer ali? São pedras que estão no fundo, que às vezes a pessoa pula de uma certa altura, acaba batendo ali, aí se afoga. Quais são os riscos que tem nessas cachoeiras? São vários os riscos. Pode ser uma cãibra, um mal súbito, uma pedra, um galho, porque ali é água corrente, então a gente não pode... Às vezes a pessoa mergulha ali e fala, não, aqui está tranquilo, é fundo, só que ali é uma água corrente. Naquele momento que ela mergulhou, estava tranquilo. Um momento depois, pode ter um galho. E na hora que ela pular, ela vai colidir com esse galho, se machucar e submergir. Em Bortolini, tem uma dificuldade também das equipes de busca nessa área? O acesso, de repente, a algumas trilhas, a algumas cachoeiras? Sim, nós temos, em algumas trilhas, nós temos essa dificuldade por conta das pedras, o percurso. Mas, então, outra dica importante para quando a pessoa se encontra perdida, ela ficar numa área aberta. Por quê? Diante da dificuldade dessa busca, a gente sempre aciona a aeronave. Então, a aeronave consegue visualizar onde essa pessoa está. Então, é uma dica importante, né? Que ela procura uma área descampada, né? Descampada. Bortolini, continuando falando sobre esses assuntos, também teve um outro caso lá em Tumbiara, que os bombeiros eles continuam as buscas pelo menino Arthur, de 10 anos. Ele foi visto pela última vez sozinho às margens do rio Paranaíba, na região central lá da cidade. No local foi encontrada a bicicleta usada pelo Arthur. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas com mergulhadores na terça-feira, depois fez varreduras superficiais, mas a criança não foi encontrada ainda. As buscas seriam retomadas agora também pela manhã. Ou seja, Bortolini, mais um caso, né, de que às vezes as crianças estão ali próximas de um rio, próximas de um lago, uma lagoa, e elas acabam entrando na água sem o devido cuidado, né? Normalmente sem alguém para olhar, sem uma outra pessoa tomando conta. Sim, em caso de criança, a gente sempre aconselha que esteja acompanhado de um adulto, né? Os pais ou algum outro adulto. Nesse caso, nossas equipes estão fazendo buscas, mas são suspeitas que ele esteja no rio, né? Não dá para ter essa certeza. Não dá para ter essa certeza, né? Porque segundo relato ele estava no rio, depois não foi mais encontrado. A gente não sabe se ele, porventura, tenha desaparecido nas margens do rio. O que acontece é mais ou menos o que a gente já estava falando na cachoeira, né? Pode de repente ali passar mal, acontecer alguma coisa e não tem muito para onde fugir, né? Principalmente se tratando de uma criança. Isso. Thalia, voltando agora ao assunto das cachoeiras, é importante ressaltar as trombas d'água nesse período. No planejamento da viagem... Principalmente agora que está chegando as férias, né? Exatamente. As trombas d'água,
a gente tem que buscar a previsão do tempo, mas não apenas para a região que a gente vai, a região do entorno também, porque geralmente o volume de água é gerado não naquele momento. Às vezes você está numa cachoeira que está tranquilo, tem sol, mas a tromba d'água vem. A tromba d'água, para quem não conhece, é um grande volume de água que vem e pode de repente tudo. Você está num local e a água sobe numa velocidade muito rápida. Exatamente. Seria isso? Observar também o volume do rio. Se ele começar a aumentar gradativamente, saia urgentemente do rio e não tente atravessá-lo, enquanto o volume dele esteja subindo. E normalmente existem placas indicando isso nesses locais? As pessoas são avisadas sobre isso? Sim, só para tomar, geralmente é uma advertência, só para tomar cuidado. Tá certo, Bortolini. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Agradece. Fica aí o alerta, então, principalmente agora, né, nas férias, que a gente sabe que muita gente vai para essa região, principalmente Chapada dos Veadeiros, que é um local turístico, né? Sim. Tá ok, Bortolini, muito obrigada. De nada. E está preso o homem que tentou assaltar uma casa em Lusiânia e agrediu uma idosa. O crime foi nesta casa, em uma rua pouco movimentada. O suspeito invadiu o local por volta das 2 horas da tarde. No momento, 4 pessoas estavam no imóvel, 3 menores e uma idosa de 85 anos que ficou ferida no braço. Pediu a minha filha água, a minha filha em desespero, pegou a água para ele arrancou a faca para ela, tentou contra a vida dela. O Rafael estava no trabalho na hora do crime. Foi a filha dele que ligou dizendo que um homem tinha invadido a casa. As vítimas permaneceram reféns por pelo menos 40 minutos. O suspeito usava 2 facas e a todo momento pedia por dinheiro. Segundo a família, o homem conhecia a rotina de todos aqui. É que há pelo menos 6 meses ele trabalhou aqui na casa. O suspeito foi preso em flagrante. As 2 facas usadas no crime também foram apreendidas. Ainda segundo Rafael, mesmo preso, o homem disse que voltaria para matar a família. E a gente sabe que uma pessoa como essa, ele não tem condições psicológicas de estar na sociedade. A Polícia Civil trata o caso como uma tentativa de roubo. Segundo a delegada, o suspeito vai passar por uma audiência de custódia. Ele permanece preso até a audiência de custódia e provavelmente continuará pela capitulação que foi feita e pelos fatos que ocorreram. E a Polícia Civil realizou uma grande operação contra homens que praticaram crimes contra mulheres. Foram 80 prisões desde a última segunda-feira. Quase 380 policiais civis envolvidos na operação para cumprir 127 mandados de prisão preventiva e temporária em Goiás. A maioria foi presa em Goiânia, Rio Verde e Formosa. Homens agressores de mulheres. Nós temos homicidas, nós temos inclusive assaltantes que foram presos, crimes praticados contra a mulher com a aplicação da Lei Maria da Penha. Na Operação Marias, uma referência à Lei Maria da Penha, os agentes também fiscalizaram se 180 medidas protetivas que determinam que o agressor mantenha distância da vítima estavam sendo cumpridas. Os números foram apresentados à imprensa com a decisão de que as forças de segurança do Estado vão atuar constantemente para diminuir a impunidade nos crimes contra as mulheres. Esses agressores, que eles entendam que a conduta deles, por menor que seja, não vai passar impune. A gente vai continuar trabalhando até dar um fim para esse tipo de crime. E tem participação chegando aqui pra gente de quem acompanha o Jornal Anhanguera. A Kelly Glese e a Letícia Diniz, do bairro São Bernardo, em Valparaíso, elas dizem que acompanham sempre a TV Anhanguera. Então, grande abraço aí pra Kelly e pra Letícia, que estão aí assistindo a gente. Também lá de Valparaíso, a Ana Fernanda, do bairro Pacaembu, diz que não perde uma edição do jornal. Ela mandou um abraço aí pra nossa equipe, pra você também, Ana. E tem ainda a Karine Andressa, também do Pacaembu, que tá sempre ligadinha aí na nossa programação. Um beijo pra você, Karine. Você também pode participar com a gente mandando aí a sua foto, vídeo, mensagem, comentar aqui as nossas reportagens também, direto no nosso WhatsApp 984424000. E o Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a vida do consumidor está ficando um pouquinho mais complicada com o preço da carne. O churrasquinho do fim de semana está mais caro. Você vai ver daqui a pouquinho como é que isso está refletindo aqui na nossa região do entorno. E você vai ver também que a Enel vai ter que pagar multas por causa dos prejuízos causados pela falta de energia, problema comum aqui também na nossa região. A gente volta logo depois dos comerciais.